Oiê! Oi, Tatá, tudo bem? Tudo, que saudade de vocês! Muita. Como é que você tá aí? Tava falando com o Tacumã agora. Eles também, né? Também. Que susto da Manayara, né? Pois é. Nossa, ainda bem que deu tudo certo. Ela acabou de mandar no grupo. Ai, não vi ainda. Nossa, nem vi meu celular ainda, mensagem. Ela falou que deu certo, Ah, que que deu bom. tudo certo, que ela já tá com o celular dela, com o WhatsApp de novo. Ah. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá muito boa a sua voz. Muito bom. Eu coloquei na internet do celular, porque a internet aqui de casa tá horrível. Sério? Internet é uma coisa de louco. Tá difícil pra trabalhar. É, imagino. Porque trabalhar de casa, né, remotamente, e a gente depende da internet, né? É ruim, a gente fica refém. Eu tô trabalhando bastante com internet, que eu faço fazendo atendimento online, né? Uhum. Então, pra gente poder começar, né, Sim. se apresenta, por favor. Daí já fica Eu sou a registrado. Tainá, prima da Luísa e do Caian, psicóloga, especialista em terapia comportamental. Terminei também, meu foco de atendimento é violência, relacionamento abusivo. E eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, imagina. porque... A gente ficou feliz de você ter aceitado. Porque nesse momento, né, a gente sabe, né, tudo que tá acontecendo. E você, nada melhor do que uma psicóloga que está envolvida com isso, né? Pra estar conversando, né? Vai ficar registrado, a galera vai poder assistir depois. A gente sabe super do seu tempo valioso também, porque muita gente sem fazer Obrigada. nada. Mas você... Obrigada por vocês terem aceitado também ser no sábado, né? Porque cada hora era desculpa, não posso. Que bom que deu certo, né? Sim. Legal. E aí eu também agora terminei minha pós em Psicologia Hospitalar e da Saúde e atendo um consultório. Ah, legal. Agora online, né? Mas como é que funciona Online também. Você atende particular? Tem online casos que também? eu não consigo, tem casos que não dá. Eu tô indo pra clínica. E que não teve jeito mesmo, que tem que ser presencial. Mas agora eu tô atendendo online também. Legal. Tá sendo uma experiência nova também pra você, né? Bastante. É desafiador. Imagino, lidar A gente aprende um modelo, né, de estruturar a sessão e tudo mais, né? E aí vem uma pandemia e toma, se vira. Vamos lá. E assim, aproveitando já o gancho pra gente poder estar falando sobre isso, o índice, né, de violência doméstica e de suicídio aumentou, não aumentou? Conta pra gente um pouco como é que tá sendo, você que tá envolvida. Olha, e assim, aumentou na minha frente, porque eu atendo mulheres que não tinham relatado até então violência doméstica e agora relataram. Aqui no estado de São Paulo aumentou 50%. Nossa. Em São Paulo e Rio. Nossa. E assim, a gente sabe, o que me deixa mais preocupada é porque esses dados eles não são reais. Isso é uma base. Eu tenho, né, uma paciente que ela falou pra mim essa semana, eu não vou denunciar, eu só tô saindo de casa. Nossa. Meu Deus. E é a denúncia que ajuda a gente na estatística. Entendeu? Não pode E assim, eu não tô falando de classe baixa, eu tô falando de uma pessoa de classe alta. Né? Pra gente ter uma ideia aí que ela percorre todas as classes sociais. Então a gente tem que quebrar esse tabu de que acontece com a pessoa que é favelada, que lá no barraco da favela. Não, isso acontece em todas as classes sociais.
né? E isso é muito triste e a gente fica sem um norte, porque a gente fica assim, e quando eu sento com os meus colegas para discutir, amanhã mesmo eu vou fazer uma live com uma amiga que é um colega de profissão, que a gente vai falar sobre relacionamento abusivo, justamente porque a gente está muito assustado. E aí, assim, a gente fica de mãos atadas, porque a gente fica assim, e qual que é o índice? Qual que é a real? O que está acontecendo na casa das pessoas? Né? Porque se esse número não é real, então quantas mulheres estão sendo violentadas aí por dia, por hora? A gente sabe que a cada 4 minutos uma mulher é violentada no país. Muita coisa. Esse número não é real também. Já é muita coisa sem ser real, né? Pois é. Exatamente. Então a gente fica muito preocupada, né? E aí, assim, para isso não afetar a gente, o que a gente faz, né? Enquanto profissional? A gente faz o que está ao nosso alcance. Essa pessoa que chega, vamos trabalhar essas questões, né? Porque não dá pra gente pegar e abraçar tudo, né? Não, eu fico pensando também no seu lado enquanto ser humano, né? Como é que é lidar com tudo isso? Tipo, às vezes eu acho que você deve ter, não sei, tô falando, você deve ter vontade de querer sair correndo e querer pegar a pessoa e dar um cacete na pessoa e, não sei, te colocar atrás das grades, não sei. Mas a gente fica mexido, né? Mexe com o nosso emocional, o seu emocional que tá de frente a isso, né? Como é que é isso, assim, pra você? Como é que é lidar com tudo isso? Deve ser revoltante demais. Revoltante demais. Eu sempre explico para as pessoas que estão que tem um convívio dentro de casa, né? Às vezes é o pai que agride a mãe e o filho vai para terapia, e também falo para os profissionais que estão começando, assim, né, iniciando carreira, falo assim, gente, antes de você entender por que agrediu, vamos entender o agressor também. Né? Parece assim, como assim? Não, você precisa entender. Você precisa entender os seus limites enquanto profissional primeiro, para você conseguir atender essa demanda, né? Porque eu tenho, assim, colegas de profissão que não atendem de jeito nenhum. E isso a gente tem que respeitar. Sim. Eu também tenho casos que demanda, né, na clínica que eu não atendo. Sim. Que não é o meu perfil. Sim. E eu respeito isso e falo sempre para as pessoas, olha, eu quando vou dar palestra na faculdade, nos lugares, para o pessoal que está ainda estudando psicologia, lota. Nossa, às vezes a gente querendo sentar no chão, falando, sai daí que eu vou bater em você durante a palestra, não tem cadeira para colocar nas salas. E eu fico muito feliz com isso, mas ao mesmo tempo é porque chama atenção. Aí quando você vê, já tem um saindo de fininho no meio da palestra, o outro saindo de fininho. Pega, né, numa ferida. Pega na ferida, às vezes a pessoa já passou por isso, então assim, não é tão simples assim, né? Que nem você falou, tem que também saber do lado do agressor por que ele faz isso e o histórico, né, que ele tem, o que ele carrega, né, para ele poder chegar a esse ponto. A gente fica revoltada, mas o seu lado enquanto profissional você tem que entender, né, ambos os lados, né? Sim. Mas geralmente quem te procura é a vítima, né? É porque eu atendo a vítima, eu não atendo o agressor. Já eu tenho uma colega que ela atende, daí eu sempre passo esses casos pra ela. Mas é muito difícil o agressor que quer procurar Com certeza. ajuda, né? E também é questão de foco também pra você, né? De trabalho. Sim, eu optei, falei, não dá pra atender vítima e agressor, porque é um estudo muito complexo. Né? outra linha, né? A gente tem que estudar o agressor, como eu falei, pra você não ficar revoltado, sair querendo pegar a pessoa pelo pescoço, você tem que estudar, eu tenho que estudar, né? O outro lado também, mas o que eu mais pego mesmo pra estudar é com relação à vítima. A minha pesquisa da última pós que eu fiz foi sobre também a violência, só que com as vítimas. E aí meu estudo foi relacionado ao atendimento hospitalar.
E suicídio, assim? Tá crescendo muito também, né? Imagina. Mas esse não é a sua linha. Você não Não, mas eu nisso, mas você atendo. atende também. Atendo. Tô com uns casos bons lá até, se for parar pra pensar em todos os casos que eu atendo. Na verdade, assim, a gente chama de comportamento suicida, né? Aquela pessoa que ainda não... Ela só tenta, ela não realiza. Então ela tem um comportamento suicida. Porque pra pessoa realmente, de fato, chegar a se matar, ela tenta, às vezes, de 10 a 15 vezes. Meu Deus do céu. Nossa, pesado, né? Caramba. Então, às vezes, ela demora anos para concluir, né? Então, precisa de um tratamento bem completo aí. Né? E aí fica naquela história da nossa sociedade também ser muito preconceituosa e ficar falando, ah lá, ó o charminho. Ah, cortou o pulso, tá fazendo graça. É verdade. Nossa, tem isso ainda, né? É uma dor tão grande interna que ela tenta amenizar no corte. E quando ela não consegue lidar com tudo isso, aí ela tenta se entupir com a própria medicação, né? Como uma válvula de escape daquilo tudo que ela não tá dando conta da parte interna dela. Sim. É difícil. É. Eu acho que pegando um gancho, né, nesse momento que a gente tá passando, eu acho que é melhor a gente falar desde o começo, né? Acho que sim. Melhor a gente falar desde o começo. Você se apresentou, eu acho que pegando um gancho, né, nesse lance da sua posição, vamos falar um pouco de casamento, que é o nosso foco aqui dentro. Qual é a visão de casamento perante a psicologia? Pra gente, casamento nada mais é do que você encontrar uma pessoa, né, e ter uma parceria pra vida. Alguém com quem você vai dividir, né, alguém que vai chegar, que vai somar, que vai acrescentar, né? E aí, dentro disso, vocês vão criando aí uma relação para ela ser saudável, né? Dentro de negociação, de conversa, de diálogo. Claro que a base, uma troca, a base, eu sempre falo, eu atendo casal também, na clínica. E essa semana eu falei para um casal que eu atendo, eu falei, ó, vamos lembrar, desde a primeira sessão eu falo pra vocês, qual que é a base da relação? Respeito, confiança, ó a base de vocês, porque o negócio deles é o respeito, sabe? Pega ali. Daí eu falei pra eles assim, ó, cadê a base? Como que vocês vão estruturar a casa? Né? Eles são recém-casados. Então é muito bacana também fazer trabalho com quem tá começando essa vida, sabe? De casados, assim. E pra quem já tá há muito tempo casado também, às vezes eu faço algumas sessões pra gente resgatar o começo da relação. É muito gostoso também. Legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bacana. Uma coisa que eu tava pensando aqui, eu acho que tem muito a ver esse lance de... Você deve ouvir bastante, né, no consultório, principalmente de casais, de que... por que você casou? Eu casei pra ser feliz. Só que não é nesse... Aí que tá, né, o problema. Você não casa pra você ser feliz, você casa pra você dividir a sua felicidade, né? É porque assim, a nossa sociedade impõe o que para você ser feliz, para você ser completa, você tem que casar e você tem que ter filhos, você tem que construir uma família. Senão você não vai ser feliz, você só vai encontrar a felicidade sendo completa, que é uma mentira, né? Porque nós temos que ser completos para conseguir formar uma parceria com alguém. Pois é. Né? Essa relação, ela não vai ser uma relação saudável a partir do momento que um tiver com a falta de alguma coisa e tá colocando o outro para preencher um buraco ali.
É que nem a Cláudia acabou de colocar. É como se você terceirizasse a felicidade. É verdade. Isso, é isso mesmo. Tô vendo aqui o comentário. Exatamente. E não é assim que funciona, né? Eu acho que Não, você tem que. não pode ser. Você tem que estar feliz, né? Pra você poder fazer o outro feliz, pra vocês dividirem essa felicidade. Porque é que nem a Cláudia falou, senão você terceiriza a felicidade. Tipo, é obrigação do outro me fazer feliz. Tipo, é muito fácil, né? Você jogar a culpa, eu não estou feliz por causa do outro. Não, não é bem por aí, né? Acho que o Não é caminho mesmo. Eu preciso. Eu sempre falo, se encontra primeiro. Descobre quem você é. Né? Porque isso já é uma tarefa difícil. Pois é. Você imagina você dividir uma vida com outra pessoa. Então você tem que estar muito bem alinhado com os seus sonhos, com as suas expectativas, com a sua construção pessoal, para você conseguir inserir uma pessoa com quem você sabe que você vai dividir a sua vida. Porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que elas não se conhecem, elas não sabem realmente quais são os sonhos, as qualidades, os defeitos dela. E aí elas encontram alguém que, ai, nossa, me apaixonei. A paixão, ela é algo que ela é irracional mesmo. Você se apaixona, só que ela tem durabilidade, né? Eu brinco, ela vai durar aí de um ano e meio. E depois o que vai restar aí vai se transformar em algo que a gente chama de amor ou não. Né? Que eu vou conseguir enxergar as qualidades dessa pessoa. E aí quando essa pessoa ela não tem noção de quem ela é, ela não consegue fazer essa linha de raciocínio. E aí ela só vai indo no embalo do outro. Não é só questão do tempo, de pouco tempo, de conhecer a pessoa, mas é a questão da profundidade também, né? Uma coisa... Sim, eu falo assim que a gente a gente tem um mundo dentro da gente. E primeiro a gente precisa explorar esse mundo. É difícil a gente se conhecer, imagina, né? Conhecer a pessoa. Exatamente. Por isso, e aí é muito bacana quando eu vejo que tem pessoas que elas se conhecem, né? Tipo, eu me conheço, eu gosto disso, elas com muita clareza elas falam, e aí elas conseguem, assim, selecionar melhor com quem elas vão se relacionar. Né? O que vai ser compatível, o que não vai. Porque eu acredito assim que não sei até que ponto, né, o amor é um sentimento. Eu acredito muito que o amor é uma escolha. Por exemplo, eu escolhi amar o Caian. Você escolhe a pessoa para você poder... Ei, Caian! Você escolhe amar a pessoa. Foi sorteado. É isso, não é assim, Lu. O que a gente entende dentro da comportamental? As pessoas, os psicanalistas, eles ficam loucos com a gente, porque eles falam que a gente é tudo muito, vai condicionar ratinho, e no ser humano não é isso. Mas a nossa visão é que, assim, a paixão, ela existe, como eu falei. É cerebral o negócio, sim. Né? Você tem as liberações de todos aqueles hormônios e tudo mais. E isso vai durar aí, como eu falei, de 1 a 1 ano e meio, a paixão. Depois disso, ela acaba. E o que vai acontecer? Você vai olhar para aquela pessoa e você vai começar a ver os defeitos dela. Só que para comportamental, a gente tem uma frase que a gente diz o seguinte: o que é o amor se não um reforço positivo? O que é isso? É que as qualidades que aquela pessoa tem me reforça, é bom pra mim, Tainá. O Caian reforça a Luísa em determinadas qualidades. Legal o ponto de vista. E a gente chama isso de amor. Entendi. Que Entende? nada mais É construção. É isso que eu ia falar, nada mais é do que uma construção, né, dentro disso. É por isso que eu falei, eu acredito muito de ser escolha, porque quando você tá apaixonada, essa paixão, e aí você vai conhecendo, entre aspas, os podres das pessoas, da outra pessoa e tal. Sim. Só que você, mesmo assim, você escolheu estar com ela. Você escolheu ser companheira dessa pessoa. Então, por isso que eu encaro isso de que o amor é uma escolha, né? Mas vai também do que você vai conhecendo Sim. também, ao ponto de olhar, tá, isso eu topo encarar isso, e isso já não dá, né, pé, né? Exatamente. É exatamente isso. A Cláudia falou isso. E precisa ser assim. Vários tipos de relações.
Inclusive a Cláudia vai estar quinta-feira com a gente. Verdade. Ela trabalha com aromaterapia. É a nossa vizinha aqui. Que bacana! Aí vai ser um Que assunto bacana. bem bacana também com ela. Ela é pessoa queridíssima, assim. Que bacana. Eu acho que uma coisa que é pra gente pontuar também dentro de casamento, já que a gente tá falando um pouco disso, é sobre esse momento agora. Casamento, ele é sonho, né? É sonho. Como é que é, dentro da psicologia, isso de ter que adiar um sonho? Então, o que eu penso, né? Vamos falar assim, na minha visão, assim, enquanto psicóloga. Sonho a gente não cancela, né? A gente tem que adiar, porque os sonhos é que vai mover a gente. Houve um planejamento, né? Uma idealização. Então isso é importante para a pessoa. O que dá sentido pra gente na vida? É quando a gente sonha. Quando a gente para de sonhar, é porque as coisas pararam de fazer sentido. É a lenha, né? É a lenha do negócio. Né? Se eu não sonho, tá bom aqui esse apartamento que eu tô, não sei o quê. O que eu... eu preciso sonhar, porque se eu vou sonhando, eu vou tendo gás pra, putz, mais um dia, vamos lá, o que eu preciso fazer, aonde que eu vou economizar, independente do que seja. Então, assim, com relação a casamento, é algo muito importante, né, para aquela pessoa que sonha com isso. E é isso que vai mover, independente seja casamento, como eu falei, pode ser qualquer outra coisa, né? Trocar um carro, casa. É um sonho. E sonho é combustível, é lenha. Né? Então a gente não pode deixar ele morrer. Né? Eu acho que a gente está aí vivendo uma situação atípica, que tá todo mundo, eu percebo que quem estava com seus sonhos aí para realizar nessa época estão se sentindo muito frustrados, né? E acho que assim, é muito importante a gente entender que a frustração ela é comum diante de algo que eu queria e eu não consegui. Né? Ela surge aí a partir de uma expectativa que não se cumpriu. Então assim, porque você tá frustrada, nossa, você vai... Eu tô frustrada porque é comum. Se eu tenho um voo, e seja com coisas cotidianas ou coisas grandes, a frustração ela existe. Muitas das vezes né? ela faz uma lição, né? Eu acho que tudo também é como a gente lida com isso, né? Sim. Como que a gente consegue lidar com isso, né? Tipo, o autocontrole, não sei, achar um meio pra gente poder lidar com essa emoção, né? De frustração, né? Eu percebo que quem tava aí com casamento, data de casamento marcado e tudo mais, gerou duas coisas, a frustração e a ansiedade. Porque o que acontece? Normalmente a pessoa que vai casar, ela escolheu a data porque essa data tem alguma coisa a ver aí pra ela, né? Tem algum significado essa data aí. Então já começa com a história da data do casamento. Então, ou é porque... Aí vocês podem falar até melhor do que eu, porque vocês trabalham com isso, né? Mas não é mais ou menos isso? Sei quando vocês conversam com as noivas, com os noivos. 90% tem um porquê dessa data, mas os outros 10%, mesmo que não tenha, entre aspas, foi essa data que deu para fazer. A partir do momento que marca, ela já vira um sonho. É aquela data... Aquela data se torna algo especial. Exatamente. Na vida dela. A gente teve um casal que eles casaram e tudo, mas só pra ter uma ideia, assim, eles casaram, escolheram aquela data porque os avós deles casaram naquela data. Então, pra você ter uma ideia, olha o tamanho eu acho que o pensamento é assim, né? Vamos continuar essa história da família, né? Então tem uma relação muito aí afetiva envolvida, né? Que é a família, o quanto eles devem valorizar essa questão de família e tudo mais pra estar casando, né? No mesmo dia que os avós casaram, a mesma data, né? Então, olha como isso é afetivo. Sim. Não é?
Então aí quando quebra isso é muito complicado lidar. Né? E tem saída, gente. Né? Pra tudo Quais tem. as dicas que você daria pra isso? Eu acho que assim, nesse momento, outra coisa que eu volto também na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela estimula muito o individual, né? A performance. Então eu tenho que estar aqui fazendo a melhor live enquanto psicóloga, não me interessa quantos psicólogos estão em live por aí nesse momento. Né? Nós estamos aí com várias pessoas interagindo com a gente, mas o que importa é o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que o Caio está fazendo, entendeu? Então, assim, pensar no coletivo, né? Tá todo mundo em algum ponto hoje sendo prejudicado nesse momento. E aí, quando eu penso no coletivo, eu vou saindo do individual. E aí eu começo a minha ansiedade, né? Não é só mais essa questão da frustração, essa ansiedade também vai amenizando, né? Poxa, não é só eu. Não sou só eu. Tá todo mundo assim. E outra coisa que também é bacana fazer, eu acho que assim, todo casamento, acho não, tenho certeza, todo casamento precisa de um planejamento, uma organização. Com certeza. Isso é essencial para você conseguir casar, né? E aí, o que dá para ser feito? Tá, então agora é hora de reorganizar. Rasga o plano, né? A gente tem um mentor que a gente acompanha, que foi mentor por um tempo da gente, assim, que ele fala assim, a gente precisa ter um plano, traça um plano, só que sempre tem que ter um plano, só que tudo bem rasgar. Na verdade, daqui ele fala que frente, o plano né? é feito para você rasgar o plano e depois fazer o plano e rasgar o Exatamente. plano. Porque senão Mas não o combustível. Gente, é isso, sabe por quê? A gente nunca parou pra pensar nisso. Eu acho que a gente tá começando a refletir nisso agora. Qual que é a certeza que a gente tem quando a gente tá vivo? Eu vou planejar meu dia de amanhã. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. A única certeza que a gente tem é que a gente A morte. é a nossa morte, a única certeza. Como se não houvesse amanhã. Amanhã. Porque não há, na verdade, não há. Porque se você parar pra pensar, não há. Não há mesmo, né? Não há. E não tem, gente. Porque eu tô toda organizada aqui, ó, na minha agenda pra amanhã, domingo. Vou fazer live, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daí dá uma zebra, sei lá o que pode acontecer. Não, mas eu falo Acaba muito a isso. internet. Eu falo muito isso. Caia, para com isso, não pode falar isso. Eu falo muito isso com Caia, esse lance de hoje, sabe? Tipo, porque tem até uns cálculos, né, que a gente tem que gastar 10% no futuro, acho que 30% no passado e o restante, 20% no passado e o restante tudo no presente. Porque é hoje, a gente tem que pensar no futuro, sim, mas é a partir do hoje. O nosso hoje que vai determinar como é que vai ser o nosso futuro. Se a gente não plantar uma semente boa hoje, como é que a gente vai querer colher uma coisa boa daqui 10 anos? Não tem como. É isso mesmo. Né? É muito isso. Então, assim, é reorganizar. A gente se reorganiza o tempo todo sem perceber. Que nem a Cláudia escreveu, é ressignificar. É isso. Ressignificar, essa é a palavra mesmo. Essa palavra, ela é fundamental agora. Todos os sentidos. Né? Então, assim, é muito importante os noivos, né, conseguirem se reorganizar nesse momento. Vamos reorganizar, vamos sentar. Eu acho que tem uma coisa que tá pegando muito e que vai ficar muito difícil pra gente, que é a questão financeira. Com certeza. E isso mexe muito. Então você imagina que você estava planejando um casamento X e agora você vai ter que fazer um casamento Y porque você não tem dinheiro. Porque muitas vezes o noivo ou a noiva perdeu o emprego, que já está começando uma demissão, infelizmente, eu não sei como que tá em Ubatuba. Mas pra cá o negócio já tá pegando. Né? Então, aí você, não vai dar, o X que eu tava guardando, eu vou ter que, não tem como guardar mais. E aí entra outra que, né, de novo, era isso que eu tinha planejado, não vai dar. É uma despesa bem alta, né? Gente, nossa, eu acho que não tem festa mais cara que casamento, né? É verdade.
Às vezes uns 15 anos por aí que também... A Cláudia falou assim que a gente Ai, tem que 15 ter anos. resiliência. E é verdade. A gente precisa, né, nesse momento. A resiliência, gente, é pra você explicar essa palavra, né? Ela é a capacidade aí que eu tenho de adaptação às circunstâncias, né? Então, por exemplo, a gente fala muito da resiliência para as pessoas... Começou os estudos sobre resiliência com pessoas que saíam de periferia e não se envolvia com o meio da periferia. Peraí, mas por que a maioria, e esse aqui, filho de Deus, tá saindo diferente, o pai foi baleado, aconteceu uma história... Nananana, Tudo pra ser rápido pra cá, né? emocionalmente, né? E também desviando aí um percurso de caráter, de uma série de coisas, e a pessoa super bem. E aí começou os estudos com relação a isso e descobriu a resiliência no ser humano, que alguns seres humanos têm essa capacidade de se adaptar. E agora a gente está nesses estudos vendo essa questão de como que a gente trabalha, desenvolve a resiliência. Né? Que é a questão de como que as pessoas que saíam da guerra, algumas saíam totalmente, né, com transtornos mentais, não sei o que, e outros não. E aí foram esses estudos. E agora se estuda como que é essa capacidade de se adaptar a isso. Se a gente consegue desenvolver a resiliência, acho que agora é um bom momento pra gente ver isso, né? Com certeza. E a força de vontade, né? Tipo, de desenvolver a resiliência. Você tem que querer, né? Porque ela não vai nascer do nada dentro de você. E aí eu volto de novo no que a gente tava conversando, né? Eu preciso me conhecer, eu preciso... E aí é terapia na veia, né? Se tivesse como tomar... Então... É verdade. É verdade. É autoconhecimento, né? E terapia é isso. É pra isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma coisa que eu acho importante também a gente falou, né, de algumas... acho que não sei se tem mais dicas para as noivas e tal, mas... Eu sempre falo... Desculpa, você quer falar? Que eu lembrei de uma coisa, né? Eu tava falando da terapia de casal. E eu acho que nesse momento, o quanto é importante os casais conseguirem se alinhar, sabe? Nessa questão que eu falei, quando você perguntou o que é casamento para psicologia. É parceria, né? Então acho que assim, os noivos nesse momento, eles precisam estar mais unidos do que nunca, né? Porque assim... eu sempre uso algumas técnicas em sessão e tudo mais, e aí tem várias coisas bacanas que dá pra usar nesse momento, sabe? Que muitas vezes um tá mais pra baixo que o outro com relação à data, que pode ser significativa, né, pra um deles que escolheu o casamento. E aí tem algumas técnicas, sei lá, de você escrever e mandar pra outra pessoa o que fez você querer casar com essa pessoa. Por que você quer se unir? Isso ajuda muito ao casal conseguir se alinhar, sabe? A se tranquilizar. É um teste de fogo, né? Esse momento, né? Então, assim, é aí que começa, sabe? A se alinhar. Então, conforta muito quando você passa pro outro assim, olha, eu escolhi você por isso. E se precisar, eu espero. A gente casa ano que vem, então, se essa data é importante, então vai ser dia 6/6/2021. É legal até Porque eu registrar. escolhi você. Registrar isso que você falou de escrever, porque depois que tudo melhorar, daqui 20, 30 anos, ler uma carta dessa, lembrar do momento que passou, essa resiliência que teve, né, nesse momento, vai marcar muito a vida desses casais aí, né? Inclusive dos que já estão casados, né? Porque a gente também sabe da dificuldade, né, de manter o casamento, dessa questão financeira, né? Muita gente tá com dificuldade em manter o casamento com essa pandemia. Muita gente separando também, né? Aumentou o Aumentou. número de divórcios, né? Aumentou sim. E não foi só no Brasil. Com certeza. As pessoas não estavam acostumadas a
muitas vezes é ter um diálogo com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Conviver um dia todo. Conviver Né? um dia, tipo, 24 horas com a pessoa e de repente, do nada, você tem que passar, tipo, e aí, né? E você sabe por quê? Não. Porque volta naquilo que a gente conversou. Porque eu não me conhecia o suficiente para escolher a pessoa com quem eu ia dividir minha vida. Pois é. Porque hoje a gente vive uma loucura tão grande. Gente, quinta-feira, voltou minha vida ao normal. Eu vou sair de casa às 8 e voltei às 8 da noite. Nossa. Se fosse casada, eu ia ter contato com meu marido, sei lá, Sim. 2 horinhas e papum, dormir. Você é doida, né? Você ainda falou assim, não, eu chego em casa às 8, 8h30, a gente já pega e então. faz. Não, pelo amor de Deus, vai dar descansado. Vai dar uma respirada. Vai tomar dá uma respirada aí. Por Seu favor. dia já foi muito intenso. Não tem como, E aí que a gente não tá acostumado, a gente tá vivendo uma vida tão corrida, tão agitada. Eu acho que vocês são um casal à parte, né? Que a gente vive 24, 27 horas por dia. O vídeo que a gente fez pra ele, né? Que a gente gravou, você falou do... Foi muito engraçado essa parte. Mas é isso, sabe? A gente, as pessoas estão mais fora de casa do que dentro, mais envolvidas nas suas relações profissionais do que nas suas relações afetivas pessoais. Não só com o cônjuge, mas com os filhos, né? Sim. Também, É. também. Delegam também a função de terceirizam, que nem a Cláudia falou, a educação do filho. Que uma coisa é você trabalhar o dia inteiro fora, chegar em casa, tomar um banho, ir amorzinho, jantar, vou te ajudar a fazer gente, vamos ver um filme? Agora, olha, eu tô em home office, não fala comigo, não me enche o saco, eu preciso trabalhar. Já vira um caos, né? E a criança uma criança também, sei lá, 6, 7 anos, independente da idade que for, querendo atenção, sabe? Às você vezes tem 2, 3 crianças. não é bem delicado, né, nesse momento. Porque assim, entrou num negócio assim, o que era o casamento até então, né? Não, a gente casa, né? A gente casa, então tá, você vai viver, você vai ter seu trabalho, eu tenho o meu, pronto, fizemos uma festa linda, lua de mel, e começou a nossa rotina. Eu acho que eu quero ter filho, então vamos ter filho. Aí pronto, tem um filho, bota na creche. Não sei. Agora tá todo mundo dividindo o mesmo espaço. E a reorganização? Pois é. É outra vida, né? Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga também. E ela tá indo trabalhar na clínica, né? Porque infelizmente a gente não consegue atender, como eu falei, né? Todos os pacientes. E o marido dela, ele mora em São Paulo. E ela mora aqui. Eles só se encontram no final de semana. E tem a pequenininha de 4 aninhos, que é a filha deles. E aí agora ele tá em home office. E ela tá indo pra clínica e ele fica trabalhando com ela dentro de casa e ainda faz as tarefas da escola com ela. Olha só. Entendeu? Então assim, foi um caso que tá dando certo. Ele tava acostumado a trabalhar fora também, né? Ele. Home office. Ele trabalhava ele tá agora em home office, porque a empresa falou, volta, fica em casa. Total, né? E que muitos pais também nem sabem como cuidar dos seus próprios filhos, porque passam maior parte do tempo fora, né? Eles e as crianças, né? Então. E aí chegou uma situação de, tipo, preciso trabalhar e preciso cuidar do meu filho, preciso dar atenção. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu atendo criança, né? Eu voltei a atender. E aí, essa semana eu fiz acho que umas 3 orientações. E eu fiz umas orientações assim, de puxão de orelha, que eu falei assim, gente, isso aqui é o básico do básico. E não sabem lidar, não estão conseguindo lidar. Nossa, mas o que tá acontecendo? Como que é isso? Então assim, você percebe que assim, o filho, eu passo da vontade de falar, o filho não é meu. Pois é. Aí. É como a minha avó fala, quem pariu Matheus que cuide. Sabe, dona Ruth? Sabe, ai que saudade dela, tô com saudade de todo mundo, vocês perceberam? Oi, não tem como. É difícil.
Mas é isso, sabe? É coisa simples que a gente tá se perdendo na correria e é isso. A psicóloga fala umas coisas bestas, né? Eu falo pra ela, eu faço, gente, isso aqui, e é óbvio, e aí a pessoa fala, ai, nossa, é mesmo. Eu não tinha percebido. Não é óbvio pra pessoa, né? Fica uma coisa tão simples pra gente, às vezes não. É, que você fala mesmo, né? O óbvio tem que ser dito. Porque não é pra todo mundo, é óbvio pra mim, né? Às vezes pra você não é óbvio. E aí? Quando eu tenho uma vida de correria, isso não tá óbvio que estão falando sobre o meu filho, sobre o meu marido, né? Verdade. Bom, Eu vi também que o aumento dos alcoólicos anônimos também, acho que triplicou, se eu não me engano. Isso é de quem tá porque a procurando bebida... ajuda. Isso é de quem procura ajuda. É tudo isso, gente, que eu falei pra vocês desde o começo, questão da violência doméstica, separação. A gente não tem, de fato, essa estatística, ela não é verdadeira porque as pessoas, tem gente que não procura, né? Não vai pra estatística. Mas a questão do aumento da procura, né? É porque daí a pessoa consegue entender aí o quanto ela bebe, né? Porque se eu tenho vou realizando outras funções, como eu estava falando durante o meu dia, no final do dia, aquela bebida pode ser recompensa. Sim. Prazer. Sim. Entendeu? Com certeza. E aí eu não me toco que eu estou bebendo todos os dias, que eu estou excedendo, mas é pra relaxar, né? Do restaurante happy hour. Pois é. Né? Eu mereço. Eu trabalhei o dia todo. Eu mereço. E aí agora as pessoas também falam, peraí, eu não tô trabalhando. Ai, Aldinho! Opa! Desculpa. Mentira. Fica aqui pedindo colo aqui. E aí tem essa questão da recompensa. E aí na quarentena, o que tá acontecendo? Essa pessoa tá o dia inteiro em casa. Aí ela começa a se tocar que, pô, eu tô em casa, mas eu tô bebendo, então tá acontecendo alguma coisa errada. Então realmente eu preciso procurar uma ajuda. Então dá aquelas sacadas, entendeu? Muda a chavinha, né? Não sei que horas são. Deixa eu ver. Tem 15 minutos. Temos 15 minutos. Nossa, já? Passou voando. Muito rápido. Eu acho que talvez uma dica para os fornecedores de casamento, de eventos, para de fato não pirar nesse momento, que é difícil. Pois é, né, gente? Nossa, imagina. Uma dica pra gente. Pra gente. Até que a gente tá se saindo bem. Eu tô vendo. Eu tô até meio acostumado a ficar em casa, então... Mas a gente já tava de saco cheio de ficar só em casa. Aí entrou a pandemia, mas parece que mudou a chave também. Mudou a chave, Não, agora a gente tem que ficar, então tem que ficar tranquilinho aqui, né? Pois é. Eu acho que assim, no caso que eu tava falando muito da questão da frustração dos noivos, eu acho que pra fornecedor é a ansiedade, né? Que eu acho que já inverte um pouquinho aí. De como que vai ser, né? Eu vivo disso, eu trabalho com isso, eu imagino que assim, daí, gente, eu não tenho muita falabilidade muito pra falar sobre isso, mas então, eu acho que é a questão da ansiedade mesmo, de quem trabalha com isso e que tá aí, como que vai ser? Né? Com todos esses casamentos cancelados, como que eu vou me organizar? Porque tem gente que não vai se planejar financeiramente em guardar. Tem gente que não guardou. E aí volta de novo, que eu acho que é mais a questão financeira, né? Então, o que a gente pode pensar aí? Acho que eu tô imaginando que o que deve gerar mais ansiedade é a questão financeira dos fornecedores, né? E como que eles vão reorganizar essa agenda depois. Sim, exatamente. Né? Então acho que o primeiro passo é conseguir entrar em contato com esses noivos. Né? Conseguir entrar em contato com esses noivos, ter um envolvimento maior aí, não sei como, né, falando de todos os tipos de trabalho que tem dentro de um casamento, de
conversar, dialogar com paciência aí de como que vai ser esse casamento, vamos olhar sua agenda, vamos olhar a minha, sei lá, fazer chamada de vídeo com os fornecedores, né, que eu imagino que deve ser vários que vão ser contratados para um casamento, tem o buffet, cerimonialista, né, pra tentar fazer uma chamada de vídeo, sei lá, pra definir de fato a data do casamento, porque eu imagino, gente, que as datas não vão conseguir bater na agenda de todo mundo depois. Mas já tá dando Vocês estão algum pensando problema já. nisso? Sim. Eu tô imaginando isso agora. Agora tá ofício. Não, é bem complicado, assim, porque já tem data do ano que vem que já tá batendo. Já. Desse Datas ano desse mesmo, ano né? mesmo. Porque tá embolotando tudo pro final do ano. A gente tinha 17 ou 18. Acho que 17. 17 casamentos a gente tinha fechado esse ano, até antes da pandemia. Nossa, a cerveja vai ser por conta de vocês da próxima vez, né? Vocês Então, vão ter só casamento, ó. só fez um, Só fez um. Acumulou tudo no final do ano, tá todo mundo... Imagina! Você imagina. E isso é pra gente. Imagina os demais fornecedores. Aí eu fico pensando É também isso que eu tô pensando na noiva, agora. nos casais. Que eu falo isso por causa do diálogo que eu tenho próximo deles. Assim, a maioria deles me falam, gente, eu escolhi a dedo do meu fornecedor. E tipo, e agora esse fornecedor então não pode, nessa data, tipo, são, sei lá, 10 fornecedores pro casamento. E aí ela escolheu esse fornecedor por causa disso, porque ela gosta desse, né? E aí, ó, eu tenho essas datas aqui. Qual data vocês podem? Ah, essa data eu não posso, essa data eu posso. Ah, essa data eu posso. Só que são 9 fornecedores podem naquela data e um não pode. Tipo, gera um... Porque a nossa linha de trabalho, a gente trabalha assim, com 20 casamentos é o nosso objetivo final do ano, né? A gente ia ficar meio saturado assim de questão de edição, de dar atenção legal para todo mundo, mas só que tem gente que em outros serviços atende 50, 100 casamentos, porque o serviço é outro tipo de serviço. Vamos supor, um DJ. O DJ pode tocar todos os sábados durante o ano inteiro. E aí como é que faz para reagendar uma noiva no sábado se ele tiver já com o ano inteiro comprometido? É muito Já delicado. é muito louco, E aí, de novo, martelando, a gente fala sempre para ter uma assessora, que é uma coisa muito fundamental para organizar tudo isso, não estressar a noiva diretamente com todos os fornecedores. Uma coisa que eu digo bastante, assim, para algumas noivas que vêm falando comigo, assim, de reagendamento e tal, eu falo para ela assim, gente, fala com a sua assessora e de repente fala para ela abrir um grupo que seja no WhatsApp e no grupo do WhatsApp colocar todos os fornecedores e falar assim, olha gente, eu tenho essa e essa data, fala pra mim quais são as datas que vocês podem. Faz uma tabelinha. Porque daí vai anotar, esse fornecedor pode essa data, esse essa, né? Pra poder se organizar e chegar na noiva, porque a noiva já tá pilhadona, né? E aí já delega a função para uma assessora que eu acho que consegue administrar talvez isso mais facilmente. Eu acho que assim, eu pensei na chamada de vídeo para realmente fazer uma reunião. Sim, isso é muito bom. E chamada de vídeo, tem vários aplicativos, o Zoom, que dá pra estar uma excelente galera, também. Você põe todo mundo, quem você quer lá, e faz uma reunião, todo mundo senta, conversa, chega num acordo, porque assim, nível de ansiedade sobe, só vem pensamento negativo, né? E aí, pronto, qual que é o primeiro passo? Peraí, deixa eu olhar minha agenda. Eu tenho que falar com esses noivos, eu vou marcar um horário, quem são os fornecedores, tem que botar mão na massa, não adianta. Porque se eu ficar paralisado pensando no que vai acontecer, eu não vou sair do lugar. E isso vai gerando mais ansiedade. Então, prática, vamos para a prática, né? Vamos reorganizar essa agenda. Não vai acontecer muito, como eu falei, de noivos que planejaram um estilo de casamento e vão ter que fazer outro. Qual que é a minha tabela de preço? Eu já pensei nisso, porque eu acho que agora é uma hora de todo mundo se ajudar também. Com certeza. É o que eu falei, não dá mais pra gente pensar no individual, a gente tem que pensar no coletivo. Boa visão, né? Então, assim, pensando no coletivo, eu prefiro ter uma dívida ou eu prefiro pagar isso aqui. O que dá para eu colocar aqui, qual a promoção, qual que é o desconto, como que eu vou trabalhar de agora em diante.
Né? Primeiro passo é esse. Aham. Conseguir organizar com todo mundo. Sentar, fazer isso, uma A reunião. ansiedade já baixa na hora. Já baixa, Caian. É. É muito assim, perceptível, sabe? Quando eu consigo. Eu sempre falo para os meus pacientes: cadê o papel e a caneta? Hoje a sessão vai ser sentada aqui na minha mesa. Quando eu vejo que a ansiedade está explodindo, questão de trabalho com eles, como que tá a agenda? Pega a agenda. Vamos lá, papel e caneta. Quando eu visualizo, mesmo que eu falo para eles assim, não precisa ser organizado, vamos colocar primeiro tudo que tem que fazer. Depois a gente organiza. E aí eu vou vendo aquele negócio acontecendo, visível na minha frente. E isso assim eu não aprendi, foi muito engraçado que isso que eu faço, eu não aprendi na faculdade, sei lá. Eu aprendi comigo. Na vida, né? Boa experiência própria. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito visual. Ah, eu também. Se você contar uma história pra mim, eu vou falar, não acredito, você vai ter que me provar. Eu sou muito assim, eu tenho uma amiga que ela me chama, como que é aqueles São Tomé, que só acredita vendo? Aqui, ó. Negócio assim. A lousa ali, ó. Eu Boa! adoro escrever, apagar, rasgar e escrever de novo. Gente, eu sou muito. E aí eu falei assim, esse negócio dá certo, eu vou levar pra terapia com os meus pacientes. Que quando eu vejo o negócio acontecer, porque você vê o negócio acontecer, quando você vê tudo organizadinho, é que nem casa. Você chega na casa bagunçada, você fica até assim, né? Você chega em casa, a casa tá limpa, arrumada. Ai, dá uma paz, né? Então, quando ela fala pra eu fazer o almoço, sai, quando ela volta, ela chega. A gente tem que pensar que na nossa cabeça. Oi? Quando ela fala pra eu fazer o almoço, que ela vai voltar, ela volta, ela fica uma paz. A gente tem que pensar que na nossa cabeça tá desse jeito, né? A ansiedade tá vindo e aí, nossa, como que eu vou fazer? A noiva mandando mensagem, a noiva desesperada, é casal de noivos querendo falar e outro noivo também. Então olha a cabeça como que tá desse jeito. Se eu vou e transmito para o papel e organizo aquilo, consequentemente eu vou olhando para aquilo, eu vou estruturando e me reorganizando internamente. Ah, importante, né? Legal, puta dica, né? Papel e caneta e põe pra fora. Lousinha aí, gostei da lousa, parabéns. Ganharam estrelinhas. Eu acho que dentro de tudo que a gente falou aqui, eu acho que a dica, assim, tanto para as noivas, para os casais, quanto para os fornecedores, para driblar essa ansiedade e tudo, eu acho que esse é um ponto forte, né? De tipo, põe no papel, né? Põe no papel tudo que você está sentindo, escreve, né? E aí você põe para fora, né? Todo aquele sentimento e aí você começa a analisar com mais calma, por ordem, né? Muito bom. É isso mesmo, alinhar o casal, né? Casal alinhado, um vai dando apoio pro outro, conseguir entrar em contato com fornecedores. Dividir as funções, isso não partir né? Exatamente. Se não partir dos fornecedores, partir da noiva, do casal, do noivo, né? Para que tudo dê certo, para que esse sonho seja realizado, porque como eu falei, sonho a gente não cancela, a gente vai adiar. Sonho é muito importante na vida. Verdade. É a própria vida, né? Legal. Gente. Legal. Acho que é isso, Eu né? acho que é isso. Nossa, que conversa ótima. Foi muito gostoso, passou muito rápido. Nossa, passou. Que horas são já? Já tá quase pra acabar. Vai dar 4. Então, Falta 4 minutos. Nossa. Foi muito proveitoso, Muito né? bom. Espero que tenha sido bom pra você também, tá? Foi ótimo. E que as pessoas que Foi assistiram, leve, foi gostoso. os casais que assistiram e as pessoas também que vão assistir depois, que possam, né, tirar um proveito bom desse diálogo, dessa conversa que foi tão gostosa. Aproveitando que tem casal assistindo, né? Eu quero dizer pra eles que vai dar tudo certo e que eles vão conseguir realizar esse sonho sim. Legal. Aí, te espero aí pra gente tomar vários aí quando puder. Vamos matar a saudade. O nosso encontro dos primos, né? Uma vez por mês. Tá Logo, acumulado. logo que era pra ser na nossa casa,
começou isso? Eu tô frustrada, aí o meu momento de frustração, o encontro dos primos cancelado. Frustração. A gente tem que combinar uma videochamada pra gente dar risada. É verdade, Sim. com certeza. Conversar com o Rama, né? Então, cada um com sua cervejinha, com sua comidinha aqui, comendo e conversando, dando risada, é isso aí. Verdade. Faz tempo que a gente não conversa. Pois é. Verdade. Gente, obrigada, A gente que viu, agradece, amei. tá? Obrigada mesmo, de coração, Vai foi na aula, muito né? bom. Muito bom mesmo. Um beijo pra Beijão. vocês, tudo de bom, a gente vai conversando. Vai sim. Obrigada, viu? Um beijo, mãe. Cláudia. A tia tá aí? Beijo, tia! Saudade! Lucas, o Léo. O Léo. Travou Obrigada, aqui pessoal. pra mim. Eu não sei o que acontece, que toda live que eu tô fazendo trava os comentários e trava quem tá entrando. Ah. Não sei. Mas a gente vai deixar Mas salvo. vai ficar salva. Ah, que bom. Obrigada, ó. Valeu, Um beijão. beijo, prima. Até mais. Beijo, amo Obrigada, pessoal. vocês. Amo você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.